Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no último dia desta semana, hoje sábado, da 24ª semana do Tempo Comum, mas hoje a gente celebra uma festa bonita. Hoje nós celebramos a festa de São Mateus. São Mateus que foi apóstolo de Jesus e evangelista. São Mateus que deu a sua vida por amor a Jesus Cristo, foi martirizado por amor a Cristo. Então, que o exemplo de São Mateus possa tocar os nossos corações para que nós possamos amar e estar com Jesus até as últimas consequências. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça de se inscrever, convide outras pessoas para se inscreverem e você deixa o seu joinha. Esse joinha, você não faz ideia como ele é importante e faz o nosso canal crescer também. E após ouvir este evangelho, esta meditação, não fique só para você. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você vai estar evangelizando comigo e você vai ter mérito de evangelizador se você compartilha este evangelho com o máximo de pessoas. Quanto mais pessoas, mais mérito de evangelizador você terá. Hoje o evangelho é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos, de pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa festa, de São Mateus, nós vimos que o evangelho é do próprio São Mateus. E nesse evangelho, Jesus ele passa por uma coletoria de impostos e vê Mateus, que chamava Levi, Ele era um cobrador de impostos. Então ele estava sentado no seu posto. E aí, com um simples convite, segue-me, a vida de Mateus é transformada para sempre. Então aqui nós vemos o poder do olhar de Jesus. Ele não vê apenas o exterior, o que os outros enxergam. Um homem pecador, um homem desprezado pelo seu povo. Jesus não enxergou só isso, mas Jesus olha para o coração, para o potencial escondido em cada um de nós, como fez com Mateus. O chamado de Mateus é um lembrete de que Deus ele nos vê como nós somos, mas também como podemos nos tornar. Então ele nos chama a uma vida nova, a sair de onde estamos e seguir os seus passos rumo à verdadeira conversão. Mateus, sendo um cobrador de impostos, ele era considerado um traidor e pecador pelos judeus. Porque ele trabalhava para os romanos e muitas vezes era visto como alguém que se enriquecia às custas dos outros. Então ninguém esperava que Jesus chamasse alguém como ele. Mas o que Jesus nos mostra é que ele não escolhe os perfeitos. Jesus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a serem transformados pelo seu amor. Veja, São Mateus estava sentado sobre o seu pecado, porque o seu pecado era a coletoria de impostos, e mesmo assim Jesus chama. E a resposta de Mateus é imediata. Ele se levanta e o segue. Então o segue-me de Jesus é um convite para todos nós, para deixar para trás o que nos prende ao passado, aos erros, e para a gente caminhar com ele em uma nova direção. Então a resposta de Mateus, ela nos inspira a deixar tudo que nos afasta de Deus e a nos lançarmos na confiança total em Jesus. Após o chamado de Mateus, nós vemos Jesus sentado à mesa com cobradores de impostos e pecadores.
E é claro, isso escandaliza os fariseus. E os fariseus, eles questionaram, né? Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? E é claro, a resposta de Jesus, ela foi muito tocante e também muito clara. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E realmente, essa foi a missão de Jesus. É por isso que Jesus veio ao mundo. Então esse é o coração da missão de Jesus. Ele vem buscar o que está perdido, aqueles que estão perdidos. Então ele não se afasta daqueles que estão feridos pelo pecado. Pelo contrário, ele se aproxima com misericórdia. Ele não rejeita ninguém. E este é um grande consolo para todos nós. Porque como Mateus, todos nós carregamos nossas fraquezas, erros e pecados. Mas Jesus, né, com o seu coração cheio de compaixão, ele se aproxima para nos curar e nos renovar. Então ele é o Deus da misericórdia, que não se cansa de nos chamar para uma vida nova. Jesus, ele termina sua resposta aos fariseus citando a Escritura. Que palavra linda, né, da Escritura. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Está lá no Antigo Testamento. Então aqui, Jesus nos revela o que realmente agrada o coração de Deus. Não a aparência externa de justiça ou a prática mecânica da religião, mas sim um coração cheio de misericórdia, capaz de amar e de perdoar. E Jesus, ele nos ensina que o mais importante é como nós tratamos uns aos outros, como nos abrimos ao perdão, à compreensão e ao amor. E ele nos convida a refletir. Estamos vivendo uma fé que se expressa na misericórdia? Estamos dispostos a estender a mão ao próximo, especialmente àqueles que mais precisam de compaixão e perdão? Então, meu irmão, minha irmã, esse é o verdadeiro sacrifício que Deus deseja, que é o amor misericordioso. Então a festa de São Mateus nos lembra que o chamado de Deus pode vir de forma inesperada e que ninguém está fora do alcance da graça de Cristo. Ninguém, nem os pecadores. Mateus, um cobrador de impostos desprezado, ele se torna um apóstolo evangelista. Alguém que não só viveu a transformação em sua própria vida, mas também testemunhou e anunciou a boa nova a todos. Então que o exemplo de São Mateus nos inspire a responder ao chamado de Jesus com o coração aberto, confiando em sua misericórdia, e a misericórdia dele é infinita. E que, como Mateus, nós possamos ser instrumentos da graça de Deus no mundo, acolhendo todos, né, perdoando com generosidade e vivendo a misericórdia que o próprio Cristo nos ensina. Que você não esqueça agora de deixar o seu joinha e de compartilhar. Seja um evangelizador comigo. Se você compartilhando, você tem mérito de evangelizador. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.